Graça e paz, comunidade cristã Boas Novas. Que bom ter vocês aqui conectados conosco. Estamos na série do livro Sou Nós e você está conectado no nosso canal. É muito bom a gente iniciar uma nova transmissão e seguir com os capítulos do livro. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento de transmissão? Já pedi para você que está se conectando aí conosco, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né? Pega aí o link, a gente já manda no WhatsApp lá da igreja. Então já vai pegando o link de onde a gente mandou, pode compartilhar direto do YouTube também. E compartilha e espalha nas suas redes sociais. A gente está aqui para propagar o nome de Cristo e estamos aqui porque somos nós. Então é o famoso é nós. A gente está trabalhando essa série e tem sido uma situação e situações de grande alegria, de despertar, de contentamento, mas também de algumas dúvidas, por que não, né? De algumas incertezas e de várias, se não muitas, quebras de paradigma. Então, mais uma vez, pega esse link aí, compartilha com seus amigos nos grupos, nas redes sociais no geral. A gente está aqui para propagar o nome de Cristo e isso é, ou deveria ser motivo de grande alegria. Então, já desejo boas-vindas a vocês que estão aí se conectando. Sejam muito bem-vindos. A casa também é de vocês. E lembrando que nós temos aí já outros capítulos gravados desta série no canal, nós temos a playlist específica, então se você ainda não leu esse livro, o livro é o livro Sou Nós, do Douglas Gonçalves. Se você não leu ainda, mas quer se situar do que estamos falando, você pode comprar esse livro, seja aí, né, na sua biblioteca do celular, Android ou iPhone, seja comprando via Kindle ou até comprando a via física do livro, né? É vendida na internet, você vai encontrar facilmente. E aí, enquanto você ainda não comprou o livro, e eu te convido a comprar porque é muito bom, você pode entrar aí no nosso canal, como eu falei, na guia de playlists, e lá vai ter a playlist para você específica dos capítulos que estamos trabalhando. Hoje, nós vamos para o 4º capítulo dessa série, e eu espero que vocês estejam aproveitando tanto quanto nós que estamos produzindo ela, porque foi um livro e tem sido livro, e é uma mensagem que tem nos edificado, beleza? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à casa de vocês e vamos mergulhar nesse capítulo nessa noite, beleza? E aí, só fazendo um remember, a Andaluz esteve aqui no último capítulo falando a respeito de que o pecado é nosso, enquanto nós estávamos em casa ali, enquanto rolava, né, esse episódio, a gente viu algumas situações acontecendo ali, de dúvidas se levantando, das pessoas se questionando, como assim o pecado é nosso, todo mundo paga? E aí ela trouxe a passagem ali de Acã, mencionando e falando a respeito disso. Esse não é o último nem único exemplo na Bíblia em que o nós aparece, inclusive nas consequências. Então, a gente vai entender que nas consequências, no bem, no mal, na conjuntura ou na separação e nas consequências disso, o corpo de Cristo, ele está ou deveria estar sempre unido e um dando suporte ao outro. Então, vem comigo nessa noite que a gente vai se aprofundar nisso. E quem teve dúvida, através do Espírito Santo, da revelação desse livro, eu sei que vai ajudar vocês a sanar esse tipo de dúvida, beleza? Então, vamos lá. Acho que o primeiro sentimento que talvez tenha ficado, eu tô falando isso porque foi o que eu ouvi lá em casa a respeito ali de algumas pessoas que estavam assistindo a transmissão, amigos e conhecidos nossos, foi de uma injustiça, né? Talvez até seja o primeiro pensamento de muitos. Como assim? Né? A consequência do pecado é nossa, tudo nosso. Como assim? Como eu falei, né? Tem a história de Acã, que foi falada no último. Como assim Adão e Eva pecam e a consequência é nossa? Então, segura essa informação e eu quero contar uma historinha para vocês que foi descrita no livro. Eu vou resumi-la, tá? Mas ela é uma família que estava ali voltando de uma viagem. Eles estavam em 2 carros, num carro o pai e a mãe, e tinha ido o filho e a filha, e no outro carro tinham ido os avós, né? Então, ou pais do motorista ou da mãe, né? Do pai ou da mãe. Então, 2 carros, avós, pai, mãe e as crianças. Na volta dessa viagem, a menina pediu para que ela voltasse com os avós. Então, dividiu ali o carro, a menina voltou com os avós e o menininho mais novo voltou com os pais. Então, em dado momento da volta da viagem, ele pergunta, né, o nome da menina é Luísa, ele pergunta, pai, ô mãe, onde é que tá a Luísa? Aí o pai, né, querendo dar uma sacaneada na criança, ele fala, não, ela tava muito mal criada e a gente deixou ela lá.
a gente deixou ela lá porque ela precisa aprender, estava muito mal criada. Aí eles viram que, né, teve um espanto assim da criança, ele pergunta, mas ela tá lá sozinha, meio espantado, assustado, né? Aí o pai deu risada, não quis continuar, né, só pelo espanto do filho, e falou, não, a verdade é que a Luísa, ela tá voltando com seus avós, a gente só dividiu os carros. E aí, a criança começa a abrir o berreiro, né? O irmãozinho dela começa a abrir o berreiro e fala, mas por que que só ela voltou com os meus avós e eu tô aqui no carro? Então, assim, ele não ficou tão triste nem desesperado, porque haviam dito que a irmã dele tinha ficado lá no lugar e ela estava pagando, estava acontecendo algo porque ela foi mal criada. Mas quando disseram que ela estava com os avós, e aí na cabeça daquela criança, nossa, ela deve estar se divertindo lá no carro com os avós, né? Nossa, deve estar sendo muito legal. Aí a criança, né, o irmãozinho entrou em parafuso. E muitas vezes isso acontece conosco, principalmente quando nós estamos falando sobre a consequência dos pecados, ou sobre todos nós pagarmos por isso. E por que eu tô falando isso? Porque lembrem-se comigo que Paulo, lá no livro de Romanos 5,18, olha só sobre o que ele vai escrever. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, então ele está falando, assim como o pecado original, que foi, né, de uma, duas pessoas, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Isso está em Romanos 5,18. Você fala, Vitor, qual é a relação do menino chorando, dele ter, né, pensado diferente ali, quando era para um divertimento e quando era só pelo malefício da irmã? A questão é justamente essa. Quando nos prejudica e quando a gente acha que está sendo injustiçado, a gente não consegue enxergar mais nada. Então, pela condenação de um, muitos ou todos receberam ou tiveram a oportunidade de receber salvação, mas nós só estamos preocupados com a nossa condenação. Por que que eu tenho que pagar? Quando, na verdade, eu olho para Cristo se entregando pelo pecado de todos. Então, quando é conosco, dói muito. É muito penoso, eu tenho que entregar alguma coisa, não é legal. Essa é a palavra muitas vezes. Não me gera nenhum benefício quando eu tenho que sofrer em prol do Renan. Por que eu tenho que sofrer em prol dele, ou de uma igreja, ou de uma família que dizem que é minha família e que é uma comunidade? Mas, para além de pensar nisso, a gente deveria pensar que Cristo, ele nem titubeou quando um teve que se entregar por todos ou por muitos. Quando o sacrifício dele, vivo e eficaz, faria com que a humanidade tivesse esse pensamento de, nossa, alguém se entregou por mim, portanto eu deveria fazer o mesmo. E ali nós estamos falando de uma morte de cruz, de uma morte severa. E quando falamos da nossa entrega, nós não estamos literalmente falando disso. É claro, eu sei, gente. O corpo, a família, exige um nível, né, de entrega, exige um nível de responsabilidade, exige um nível de sair da minha zona de conforto. Mas acho que todo mundo aqui conectado concorda comigo. Nada disso que a gente abra mão se compara a entregarmos literalmente, fisicamente, as nossas vidas. Isso talvez vá requerer a entrega de tempo, o manejo melhor das nossas atividades no dia a dia. Isso talvez vai te exigir, sabe o quê? Talvez pegar esse aparelhinho aqui, o seu smartphone, e mandar mensagem para alguém que está precisando. A gente está falando primeiramente do mínimo, para que aí as coisas vão, né, escalonando e aumentando. Porque quem se preocupa em mandar uma mensagem vai crescendo nesse nível de preocupação. E ali já está com a pessoa mais próximo, e ali já está aconselhando, e aí já está próximo. Mas primeiro a gente precisa entender isso. A criança, quando chora, ela só chorou porque ela percebeu que ela, né, estaria ali sendo prejudicada. E a gente só reclama porque a gente olha somente para o nosso prejuízo. A irmã dele estava salva, estava bem. E é claro que aqui é um exemplo de uma criança, né, que ainda está aprendendo muitas coisas. Mas, e quando nós falamos da nossa vida? O livro vai continuar abordando esses aspectos, né? Porque, ó, se um pecou e todo mundo vai pagar por isso, qual que é a boa notícia?
A boa notícia é que um não pecou e todos podem herdar dele a salvação. É aquilo que eu estou mencionando aqui e reforçando nesse primeiro momento para você que ficou com dúvida se isso era justo ou não. E aí, então aplique a mesma lógica. Era justo que o Cordeiro Imaculado, sem pecados nenhum, ele pagasse pelo pecado de todos? Ninguém se coloca nesse lugar. A gente só se coloca do outro lado, que é o lado daquele que está pagando pelo pecado de todos. A gente precisa entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ali ele diz, né? Um foi justo e todos podem ser justificados por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, a gente precisa lembrar que no instante em que Adão pecou, ele já carregava em si a semente de quem? De toda a humanidade. Então, quando ele caiu, todos nós caímos. Lá no primeiro episódio que eu estive aqui com Wellington, a gente falou sobre sermos uma unidade, certo? Que Cristo não nos criou individualmente, tanto é que a mulher já é criada, né, já chamada de uma extensão ali da humanidade. Então, nunca houve e nem haverá uma singularidade no corpo de Cristo. Nós somos seres, né, individuais, temos as nossas características, mas não fomos criados e não somos individuais. Portanto, o pecado de Adão, que já carregava em si toda a semente da humanidade, ele também faz parte daquilo que somos e daquilo que entendemos. Mas não acabou ali, porque alguém depois se entrega para que tudo isso seja perdoado. Mas no instante em que eu me envolvo e me entendo como família, eu entendo que eu preciso, mais do que o senso, igreja, de responsabilidade, porque ele é importante. Só que um senso de responsabilidade muito absoluto te leva a uma obrigação. E nós não estamos falando de obrigação nenhuma. Cara, se eu amo o Renan, se eu quero ajudá-lo, se eu entendi que ele errando isso prejudica o corpo, eu não vou fazer só porque eu não quero ser prejudicado. Talvez 5% meu, 10% faça por isso. Mas eu entendo que ele faz parte da mesma cidadania que eu, ele faz parte da mesma carne, ele faz parte de um mesmo propósito que eu. E isso conta muito mais. Conta muito mais do que o meu medo de ser prejudicado, conta muito mais do que a minha autossatisfação. E ali, né, tá dizendo que se você não precisou pecar para ser pecador, por que você acha que tem que fazer alguma coisa para ser santo? É a mesma lógica daquilo que nós estamos falando aqui a respeito de eu ajudar, de eu entender, beleza, eu entendi, eu quero engajar, mas o que eu preciso fazer então para conquistar isso? Absolutamente nada. Né? Ao derramar o seu sangue como justo, Jesus conquistou graciosamente para nós o perdão para o pecado latente em nós. Então, quando eu lembro das coisas que eu preciso fazer, daquilo que eu sou, né? Quando eu lembro que eu sou pecador, que o Renan é pecador, aí eu me coloco como alguém semelhante. Você tem noção que isso, e eu preciso ter essa noção às vezes, que isso muda o jogo, muda a figura? Porque por mais que a gente às vezes fique ligeiramente revoltado, né? Nossa, como é que essa pessoa continua errando nesse mesmo aspecto? Como é que, né, ela continua fazendo essa mesma coisa? Lembre-se, é o mesmo convite lá do início daqui, quando nós estamos falando de ser nós. Nós também somos reincidentes em várias coisas. Em algum momento da nossa caminhada, alguém já perdeu ou ainda vai perder a paciência com a gente. Talvez não devesse, mas se nem nós conseguimos controlar isso, que dirá as outras pessoas. E o nosso movimento, quando nós falamos de ser nós, é que cada dia isso passe a ser mais natural, que eu não tenha que pensar sobre, que eu não tenha que abrir concessões a respeito, mas que eu tenha que efetivamente viver isso, ser isso. E aí, seguindo, porque eu já entendi que o pecado foi perdoado e ele foi perdoado e nada mais importa, eu preciso entender que a Bíblia me traz exemplos de pessoas que precisaram se arrepender, de pessoas que precisaram efetivamente de uma mãozinha, de uma ajuda a respeito disso. Você lembra da história de Davi e de Natã? Então, você pode ler essa história completa lá no livro de 2 Samuel 11, 12 ali, né? Você pode começar 2 Samuel, lê o 11 e vai indo, beleza? Então, 2 Samuel 11 vai ter a historinha dele lá. E se você bem se recorda comigo, Davi, ele faz algumas coisinhas ali que não agradam a Deus.
no mínimo, para dizer isso. E o que acontece? O profeta é chamado para falar com ele e só através dessa interação com o profeta é que muda a visão de Davi, né? Então diz aqui, esse relato mostra o quanto é importante a vida em comunidade. Sem a exortação de Natã, Davi não perceberia a gravidade do seu pecado e nem reconheceria a necessidade de se arrepender e muito menos teria acesso a esse perdão de Deus. E a gente está falando ali que, a gente comentou, né? Se você não precisou pecar para ser pecador, por que você precisa fazer alguma coisa para ser santo? E ao derramar o seu sangue, Jesus, como justo, conquistou graciosamente para nós o perdão. Olha que beleza. Mas alguém às vezes precisa lembrar a gente disso. Alguém precisou lembrar Natã que alguém precisou lembrar a Davi, que foi Natã, que apesar do que ele cometeu, ele precisava fazer uma autorreflexão. Fala, cara, você errou aí. Você precisa perceber que existe um erro absoluto naquilo que você fez. E apesar do perdão que você recebeu, você precisa entender a respeito do erro que você cometeu, porque isso será, e nós sabemos que foi um erro que, né, na casa de Davi gerou diversas consequências. Então ele precisou, olha aqui, e às vezes a gente quer esconder, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Às vezes quando a gente fala, não, se Deus já me perdoou, tem gente que se aposta disso, então eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais confessar, eu não preciso mais falar nada a respeito porque eu já fui perdoado, exatamente. Mas quando nós temos um erro e nós não o confessamos, nós não entendemos que isso é o que amamos e muitas vezes é o que nos tornamos, então eu fico tentando ali, né, um pouquinho, não, agora eu tô bem, essa semana eu não errei, mas eu guardei aquilo pra mim, e a reincidência, quando eu não preciso, e quando não há ninguém por mim, quando não há ninguém sabendo, quando é algo que eu escondo, a reincidência dos nossos erros é muito maior. Então a gente comenta, né, de pecados e de situações, a gente fala de pecados, mas pecado é tudo aquilo que a gente já entendeu que nos afasta de Deus e não nos deixa ser família. Então se eu tenho um problema de relacionamento, se eu tenho um problema, né, de comunhão, se não é legal, não gosto de estar com as pessoas, então como é que eu vou vencer isso? Não é só estando com as pessoas, mas é falando com as pessoas que eu tenho dificuldade de estar com pessoas. Eu preciso ser honesto e sincero quando eu falo a respeito dessas coisas. Então, novamente, né, tem uma passagem que Jesus, ele volta. Literalmente o que acontece? Ele morre e volta. E ali ele vai falar com os discípulos, né? Isso está em João 20, do 21 ao 23. Lê aqui com a gente. Novamente, Jesus disse, a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então por que será que eu tenho que botar isso em prática? Porque à medida em que eu fizer, graciosamente, não porque eu estou fazendo, a graça de Deus é derramada sobre mim e eu entendo aonde e como eu preciso mudar. Cristo ele já tinha morrido, os discípulos, né, já estavam ali meio, o que está acontecendo aqui e tal. Aí ele volta para ter que reforçar e ali ele sopra o Espírito dele dizendo, o que vocês precisam fazer agora é fazer e evidenciar tudo aquilo que eu fiz, só que para as pessoas que estão lá fora. Então, como é que eu perdoo? Quando eu olho, o Renan é meu exemplo aqui porque ele é quem está aqui hoje, mas quando eu olho para o Renan e falo, cara, ele precisa de ajuda. E como é que eu posso ajudar ele? Fala, Renan, você pode contar comigo. Você pode falar sobre as coisas que talvez você não tenha facilidade. Mesmo que seja nas entrelinhas, mesmo que seja ainda de uma maneira muito primária. Você pode contar comigo, né? Nós falamos aqui, e é sempre muito bom reforçar a respeito sobre a confissão de pecados, e a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, mas a gente precisa entender que a igreja ela é esse lugar, ou deveria ser esse lugar de confiança. A pastora, a Gisele comentaram numa outra transmissão no chat, né, quando eu estava aqui com o Hélito, na primeira transmissão, né, quando alguém falar a respeito de um pecado comigo, a minha boca precisa ser um túmulo, realmente. Porque o problema, quando a gente fala de confissão de pecados, não é a confissão de pecados, mas é o que a pessoa faz quando ela recebe a confissão de pecados. A confissão de pecados não é errada, mas a gente precisa trabalhar o quê? Se há fofoca, se há o desejo de maldizer em nosso meio. Porque muitos lugares vão abolir essa prática justamente por conta da fofoca,
dos maus dizeres e de pessoas que não entenderam o propósito. Então, ao invés de eu dizer que não, você não pode falar, eu preciso dizer, a igreja precisa ser um lugar de confissão, de relacionamento, de intimidade. E que as pessoas não tenham medo de falar a respeito. É claro, naturalmente, talvez eu tenha mais facilidade de falar com algum nível, com algum grupo de pessoas. Então, eu me reúno entre o grupo dos homens e ali a gente conversa a respeito de coisas que nos ferem, de coisas que precisamos de ajuda. Bem como as mulheres se reúnem em um grupo de mulheres e podem falar sobre isso. Mas mais uma vez, né, até reforço mais aqui. As pessoas, quando se abrirem dessa forma, há a necessidade de nós já estarmos pensando como Cristo pensou e sendo aquilo que ele fez. E foi. Porque imagina se ele começasse, né, a colocar vários adendos na Bíblia. Não, aí eu tava lá e fulano me disse que ele tem um problema com bebida. Imagina se ele começasse a dizer aqui nas entrelinhas. O que a gente precisou saber dos personagens, tá tudo escrito de maneira clara e objetiva na Bíblia. Ele não precisou dizer nada nas entrelinhas, bem como o corpo de Cristo não precisa falar nada das entrelinhas daquilo que nós estamos tratando entre nós. É claro que uma coisa ou outra edifica a igreja, edifica as pessoas, porque a luta que eu tenho, e o Renan talvez, né, esteja ali, o Renan, Walter, o Wellington, Max, né, os homens aqui da igreja num geral, se tivéssemos esse grupo, se tivéssemos essa confissão, então talvez o que eu falei que era uma ferida minha, talvez desperte lá no Wellington e fala, nossa, é verdade, se ele teve a coragem de falar, eu posso falar a respeito. Então, perceba como Cristo disse, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Como é que eu perdoo o pecado de alguém? Quando eu partilho daquilo com ele. Quando eu tenho liberdade de falar daquilo com ele, com as pessoas, porque as pessoas precisam ter a liberdade de falar conosco. A pastora reforça muito bem, nós precisamos herdar, nós precisamos colocar em prática a maturidade que Cristo nos deu. E aí esse movimento de confissão de pecados se tornará cada vez mais natural. Deus deu autoridade à igreja para perdoar pecados. Se por um lado o pecado de um é o pecado de todos, a confissão pode gerar perdão e cura não apenas para o pecador, mas para toda uma comunidade. Então, quando a gente está se privando disso, por motivos externos, quando a gente está se privando de abençoar a vida de alguém, a gente precisa entender que não foi para isso que Cristo nos chamou. A gente precisa entender que é necessário um movimento interno da nossa família para melhoria disso. É claro, a gente sabe com quem a gente conta mais, existem pessoas mais próximas e naturalmente a gente se aproxima dessas pessoas. Mas quando eu me junto num movimento de confissão com os homens, por exemplo, eu me junto para falar de mim. É mais sobre mim e menos sobre qualquer outra pessoa que não esteja ali. É mais sobre os que estão ali, se perdoando e trazendo Cristo à mesa, do que falar das pessoas que não estão. Então, se nós temos um problema com a língua, se nós temos algum problema, né, em tratar no sigilo aquilo que Cristo nos entregou, a gente precisa entender que a confissão de pecados que aconteceu ali pode ser que depois ela se expanda e que a gente alcance um movimento em que não tenha mais o disse-me-disse, que não tenha mais fofoca. Crendo em Deus, eu não posso dizer que isso é utópico. É utópico se nós olharmos com os olhos humanos. Mas se nós não iniciarmos um movimento, né, de ajuda, de confissão, né, de pessoas entendendo umas às outras, a única resposta que a gente tem e certeza que a gente tem é que não vai acontecer. Então, se eu não fizer, não vai acontecer. Mas, se nós tomarmos a atitude de ir lá e falar, não, né, vamos começar aqui, começa pela gente, tá dando certo, né, procura direcionamento das pastoras desse lugar. Gente, basta que nós tenhamos a iniciativa de fazê-lo. Se o corpo de Cristo estiver operando em nome de Cristo, através de Cristo, a gente pode promover um mover, né, um sobrenatural do Espírito, para que as pessoas sejam alcançadas, tenham vida transformadas e que ninguém mais tenha que sofrer com pecados de estimação, que ninguém mais tenha que carregar fardos que podem ser divididos, porque se nós estamos falando aqui que é nós, então os problemas de vocês são os meus problemas. E eu não estou interessado se você erra mais ou menos do que eu, se o seu erro é mais grave ou menos grave, de acordo com a minha régua. Eu não tenho interesse disso e amanhã eu não vou sair falando disso para ninguém, porque o meu único interesse genuíno é como eu posso fazer os membros da minha família melhorarem. Como eu posso fazer eles revelarem mais de Cristo?
Quando esse for o interesse genuíno da família, nós não teremos mais reservas, mas até que esse momento chegue, que a gente comece nas pequenas coisas. Porque se fomos chamados para perdoar, se fomos chamados para abençoar, a gente precisa fazer isso. E eu me lembro, e nós falamos há pouco na aula dos adolescentes sobre a oração do Pai Nosso, sobre perdão. E nessa aula a gente comentou, a oração do Pai Nosso, ela se tornou quase um mantra, né? Parece que, eu não digo nem só o cristão, mas quase que a maior parte aí dos seres humanos já nasceu com essa oração embutida no HD, não é? Porque a pessoa simplesmente ela sabe. Muitas pessoas simplesmente sabem a oração do Pai Nosso, algumas chamam até de reza do Pai Nosso. Mas poucas entendem o que ela diz e a mensagem que ela traz. Entre tantas coisas que ela vai nos dizer, sabe o que ela diz? Que nós possamos ser perdoados, ou que Cristo nos perdoe à medida em que nós perdoamos. A gente declara isso como uma afirmação. Perdoe as nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido ou que nos devem. Se eu não perdoo aquele que me ofende e me deve, qual é o tipo de perdão que eu estou solicitando do nosso Pai? Se eu não entendi que a nossa missão aqui é propagar a respeito de um perdão, de uma graça imerecida, de que somos todos pecadores e todos precisam de ajuda, gente, se eu não olhar pro lado, se eu não atentar a pessoa, fala, a gente tá pedindo perdão e a gente não tá perdoando, a gente tá pedindo para ser perdoado na mesma medida. E a gente vai falar, como começou esse capítulo, sobre uma injustiça de um Deus que não nos perdoa. O que a gente tá pedindo? Para ser perdoado à medida em que perdoamos. Se eu não perdoo, Deus vai falar, o que eu posso fazer? Você tá pedindo algo que você não tá fazendo, isso é uma afirmação. Isso é uma nuance da oração do Pai Nosso, isso é uma parte do que fala a oração do Pai Nosso. Só que muitas vezes nós só estamos preocupados com o nosso perdão, em perdoar, né? Quem vai me perdoar? A que momento alguém vai me oferecer o perdão? A que momento alguém vai me restituir daquilo que eu fui tirado, daquilo, né, que me roubaram, daquilo que eu fui lesado? A gente passa uma vida, igreja, às vezes dentro, né, da nossa comunidade, esperando o momento em que alguém vai chegar em nós e vai pedir o perdão que a gente tanto espera, mas a gente está pouquíssimo interessado em oferecer o perdão para alguém que precisa. A gente está muito preocupado em esperar o momento do nosso afago de ego, né, de quando vão nos massagear, mas nós estamos pouquíssimos preocupados em chegar em alguém e perguntar do que você precisa. Qual é a sua luta? Aonde eu posso te ajudar? Aonde eu posso te servir? Aonde eu, Vitor, posso revelar Cristo? De que forma? Para que a sua vida seja mudada, para que você revele Ele na vida de outras pessoas. Porque quando eu revelar Cristo na vida de alguém, né? Quando eu chegar nesse lugar, estamos avançando para esse lugar, eu não vou estar interessado que seja, nossa, agora ela vai revelar pra mim e vai ser uma troca aqui, agora eu vou ser abençoado. Não, tomara que ela revele na vida de outra pessoa e que isso seja uma corrente sem fim. Talvez uma hora chegue em mim, mas eu não estou preocupado pro momento que vai chegar. O cristão, nós passamos uma vida, né, esperando pelos momentos que ainda chegarão. A gente falou sobre isso em alguns cultos e ainda está muito ao encontro do que fala esse livro aqui. Quando é que a próxima conferência vai acontecer? Quando o próximo culto de louvor vai acontecer? A gente está sempre preocupado com o próximo passo, e não que ele não seja importante. A gente quer sempre ser mais intencional nas atividades que a gente faz aqui, mas a gente deixa de viver o cotidiano, o ordinário. O extraordinário, ele é aquilo que foge do ordinário, mas para o extraordinário acontecer, a gente precisa estar vivendo intencionalmente todos os nossos dias. Eu preciso, sabe, no culto de terça, na reunião de discipulado, na conversa do WhatsApp, no áudio que eu mandei, eu preciso ser intencional na vida dos meus irmãos. Você duvida que um áudio seu, um áudio meu possa abençoar e mudar o dia de alguém? Que um abraço seu, que uma paz do Senhor seu aqui na igreja, que um aperto de mãos, que um sorriso no nosso cotidiano pode mudar a vida de alguém? Às vezes a gente acha muito utópico, como eu falei sobre isso, né? Nossa, uma igreja que não tem fofoca. Nossa, isso é muito utópico. Mas mais do que uma igreja que não tem fofoca, e se a gente conseguir passar por cima disso? Porque talvez continue tendo dificuldades, aflições, dores, o mundo vai continuar tendo. Mas se a gente conseguir passar por cima das coisas que querem nos parar, mais do que elas não existirem, porque Cristo, quando roga por nós, ele roga para que não sejamos removidos do mundo, mas para que no mundo possamos perseverar.
Nós fomos chamados para ser aquilo que Cristo é. Ele deu autoridade à igreja para perdoar, para fazer como ele fez. E a gente não faz, porque a gente está muito preocupado, esperando o próximo momento, esperando o próximo mover. O mover do nosso Deus, o mover que ele quer fazer nessa nação, já começou. E se você ainda não notou, começou agora. Quinta-feira, enquanto está rolando a transmissão, é o mover do Espírito Santo. Quando essa transmissão terminar, o mover dele não acabou. Você continua sendo igreja, eu continuo sendo igreja. O propagar de Cristo continua acontecendo. Ele não acontece, igreja, quando nós estamos na igreja. Porque igreja somos nós. Então ele acontece quando eu estou em mim. E quando eu estou em mim, no meu cotidiano, quando eu sou eu? Quando eu acordo um pouquinho mais tarde, 8 horas, 7h40 para trabalhar, e sento no meu computador, e às vezes parece que eu não interajo com ninguém, mas será que eu tenho feito a diferença nas oportunidades que eu tenho? Porque cada um tem as oportunidades que tem que ter. Cada um está no lugar que precisa estar. Alguns fogem de alguns lugares que precisam estar, mas via de regra, no nosso cotidiano, nós estamos aonde estamos para fazer a diferença na vida das pessoas que precisam. Não se esqueça disso. Deus, não fui eu, não foi essa transmissão, não foi essa palavra de agora, mas Deus deu a autoridade para perdoar pecados para cada um de nós. E ele não está dizendo para você, né, pegar, vestir lá uma bata, e aí você vai, não, eu te perdoo. Quando eu me coloco à frente do Renan e digo, Renan, nós somos semelhantes, a sua luta é a minha luta, eu tenho um pecado muito parecido, ou né, a minha luta é igual à sua, sabia? Sabia que isso promove cura? Quando você diz que houve um Deus, e que há um Deus, mas houve aquele que morreu na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, você duvida que isso pode curar a vida de alguém? Foi só por essa mensagem, eu deixo só, entre aspas, que nós fomos alcançados, porque nós entendemos que alguém se entregou por nós e nos tornou valorosos. Não havia valor nenhum em nós, e não há. O valor que há em nós provém do Espírito Santo de Deus. Vocês perceberam isso? Temos autoridade, foi nos dada por Cristo, então exerça ela abençoando a vida das pessoas. Deus deu autoridade para a igreja perdoar os pecados. Segue aqui comigo. Vamos lá no livro de Tiago 5:16. Aí entra aquilo que a gente está falando e precisamos ter o nosso discernimento. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Tem mais uma coisinha aqui para ler, mas esse versículo é muito falado, né? A oração do justo muito pode em seu efeito, a oração do justo é eficaz, mas ninguém fala a respeito disso, né? Pô, eu vou ter que confessar os meus pecados para as pessoas, eu vou ter que falar sobre aquilo que eu sou. Sobre as nossas debilidades, sobre as nossas fraquezas. É na minha fraqueza, né, que Cristo manifesta a sua força. Porque não sou eu que me torno forte, mas eu me pareço melhor quando nas minhas debilidades eu reflito e mostro a Cristo. E ele é forte, ele é o leão da tribo de Judá, ele é quem guerreia por nós. Então, na nossa fraqueza, Cristo manifesta a sua força. E aí nele nós podemos dizer que somos fortes, porque ele nos fez assim. E aí, seguindo, né? Às vezes você se arrepende de algum pecado, pede perdão a Deus, e que Deus conceda, né, essa graça sobre você. Mas quando você procura alguém em que pode confiar e relatar a sua luta, quando você se submete ao corpo de Cristo, que você já entendeu que todos somos Cristo, então todos recebemos algo diferente de Deus. Todos recebemos, né, eu não posso dizer que não é uma mágica, mas é quase como se fosse para um cristão. É porque não é mágica, porque a gente sabe quem é o dono de tudo. Mas sabe, esse estralinho, você fala, pô, virou a chave. Então quando a gente recebeu isso de Deus, né, quando você se submete ao corpo de Cristo, quando você olha no olho de alguém e revela quem você é, então a cura se materializa em sua vida. É aquilo que nós estamos falando aqui sobre ser semelhantes. Por muito tempo, enquanto eu era adolescente ali, enquanto a gente tá um pouquinho mais jovem, ainda sou jovem, mas ainda mais jovem, a gente tinha a noção de que, por exemplo, o ministro de louvor, ele não peca. Quem está lá em cima, não peca. Quem está ministrando ali é totalmente diferente de mim e não tem lutas, muito menos lutas parecidas com a minha. Nossa, será mesmo que alguém que tá lá em cima é tão explosivo quanto eu sou? É tão impaciente quanto eu sou? Nada a ver. Quem tá ali é isento de pecados, não se parece comigo, alcançou o nirvana, um nível completamente diferente. Quantos de nós pensamos assim? Por muito tempo. Porque o corpo de Cristo, porque a igreja, né, que somos cada um de nós, resolveu se proteger. E ao invés de mostrar que
A graça não está em eu não ser pecador. Não que a gente normalize isso. Mas existe uma graça, existe uma situação que é: Deus escolheu pecadores, Ele me perdoa, Ele me molda, Ele me usa. E através disso, entendendo, né, que eu tenho as minhas debilidades, fraquezas, Ele quer me usar desta forma. E à medida em que Ele se revela a mim, eu vou melhorando, eu vou alcançando novos níveis de intimidade. Porque, né, vai sempre dizer, não que eu esteja pronto. Diversas passagens da Bíblia dizem a respeito sobre isso. Não que eu já esteja pronto, não que eu já seja quem eu preciso ser, mas eu sei para onde eu preciso ir. A gente sabe para onde precisa ir e precisamos saber muito antes de nos lamentarmos por aquilo que a gente ainda não se tornou. Porque tem gente que para no lamento. Né? Tem gente que, eu não me tornei parecido com a pastora Cida, com a pastora da Luz ou com a pastora Nil. Nossa, eu tô tão longe de me parecer com o Wellington. Eu tô tão longe de me parecer com o que as pessoas que ministram ali no culto fazem ou falam. Mas sabe qual é o movimento de uma igreja, de uma família que se ama? A pastora e as pastoras desse lugar, elas nunca negaram a palavra de Deus, muito pelo contrário, elas continuam falando para que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo e para que isso se torne cada vez mais natural em nós. O Wellington, que tem, né, e trouxe um avivamento diferente, uma visão diferente, uma perspectiva diferente para uma igreja, ele não fez isso só para ele fez isso para que cada um de nós pudéssemos fazer isso junto com ele. Então, tudo que a gente faz aqui, todo o ensinamento, ele serve para que mostre que somos todos pecadores. E a gente não esconde isso. Mas a gente quer que todo mundo participe junto de uma graça imerecida, de um movimento para alertar a todos. Nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E é através dessa glória que Ele nos sustenta. Porque o movimento de uma família, de uma comunidade que só se preserva, é um movimento que não cria, como nós falamos muito aqui, filhos maduros. É um movimento que cerca os filhos, que os põe numa redoma, numa bolha, e que não quer dizer que vocês são pecadores, vocês mereciam o castigo eterno, mas através de um fomos perdoados. E através desse, você não vai deixar de ser pecador instantaneamente. E possivelmente nunca deixaremos, mas muda muito quando a gente entende o porquê a gente peca, de onde veio o desejo e, mais do que isso, o que eu vou fazer depois de pecar? A quem eu vou procurar? E como eu vou tratar isso? Tem muita gente querendo tratar, né, só a raiz e no oculto, lá no escondido. Mas ela não trata o depois que ela faz. Porque se eu olho para uma raiz que está crescendo, né, e eu vou ali só cortando, fazendo a manutenção, aquela planta continua crescendo. Né? Ela vai continuar causando o malefício que talvez esteja. Claro que, quando falamos de um pecado, como é que eu corto isso pela raiz? A produção disso é cortada quando eu olho para um semelhante a mim e falo, eu preciso de ajuda. Eu preciso confessar isso que está acontecendo comigo. Eu não sou perfeito, talvez tenha recaído sobre mim, né, uma capa de perfeição, porque a igreja não é e nunca foi esse museu de pessoas perfeitas que não tem problemas e que vem aqui para se exibir. Não é, nunca foi, e se aconteceu, esteve errado. A igreja é um lugar de ajuntamento de pessoas que estão tentando ajeitar essa raiz de uma maneira que ela cresça e não sufoque. De uma maneira que ela continuará crescendo, nós teremos ali, né, focos do pecado, mas isso não vai ser central, não vai ser o que eu me tornei. Porque quanto mais eu negligencio, mais eu me torno aquilo que eu pratico. Quanto menos eu falo, mais eu me torno. Quanto menos eu falo, mais eu coloco dentro do meu coração. Mas quando eu tenho liberdade para falar do corpo de Cristo, eu preciso entender que tem alguém preocupado comigo. E o que também ajuda a mudar o jogo, quando eu falo, Jesus se preocupou comigo e morreu. Acho que é a melhor mensagem que a gente poderia ouvir. Mas Cristo, sabendo quem somos, ele ainda foi além porque ele é perfeito. Ele falou assim, olha, quando você souber dessa notícia, isso vai dar um boom na sua vida. Mas como você souber que quando você fizer parte de uma família, as pessoas vão expressar isso, como eu fiz, porque uma coisa é eu dizer, né, falar aqui que Cristo se preocupa com você. Você vai se sentir bem, talvez isso te ajude em algum momento. Mas não muda o jogo se você chegar numa comunidade, numa família, não tô nem falando da comunidade cristã Boas Novas, e você sentir essa preocupação na carne, e você sentir alguém te abraçando e preocupado com você de verdade,
Isso não acrescenta alguma coisa, isso não muda. Foi para isso que Cristo nos chamou, igreja, para que a gente represente aquilo que Ele é, para que as pessoas sintam que aqui é o lugar da manifestação da presença de Deus. Isso é manifestação da presença de Deus. Ela é cura, ela é libertação, é restauração. O que precisa acontecer no encontro de família? Cura, restauração, liberdade para o Espírito Santo agir. Se não está acontecendo, é porque a gente ainda está com a motivação errada. Dizendo sobre os pecados que estamos falando aqui. A minha luta com esse pecado só chegou ao fim, ele relata aqui, quando eu abri meu coração para algumas pessoas e me confessei escravo daquela situação. E ali ele disse, foi nessa ocasião que eu não descobri que o meu pecado maior não era, né, o problema que ele tinha, mas era o orgulho. Muitas vezes a gente não quer admitir os nossos pecados e relutamos em abrir o jogo com alguém, porque desejamos preservar a imagem de santos. Como eu disse, a igreja por muito tempo, para mim, né, foi isso. As pessoas ali não pecam e elas se colocavam meio que nesse pedestal. Porque, igreja, ninguém está dizendo aqui para você se orgulhar dos seus pecados. Né? Tem gente que retorce um pouco algumas coisas que a gente fala. Ninguém está dizendo para você, né, a bater no peito e dizer, não, eu sou pecador mesmo. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que você não precisa escondê-los. Você não precisa dizer que você é perfeito, você não precisa carregar um fardo que Cristo não te imputou a carregar. Muito pelo contrário, ele diz para que a gente se achegue a ele e que a gente pegue o fardo que é leve. O fardo que é leve é a divisão disso tudo com o corpo de Cristo. O fardo que é leve é quando eu olho para o Renan e falo, não é fardo eu ajudar o Renan, ele tem um problema, eu tenho um problema. Talvez ele me ajude no meu, talvez outra pessoa me ajude, mas isso é o menos preocupante no momento. Eu sei que todo mundo, em pleno século XXI, está muito envolvido em suas próprias dores, situações, problemas, imagem, satisfação. Mas vocês sabem disso, só que é sempre bom reforçar. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo não me chamou para eu ter uma preocupação absurda com a minha imagem se eu estiver falando sobre o certo. Agora, sabe quem tem muita preocupação com a própria imagem? Quem no oculto, quem no seu secreto, não tem um bom relacionamento e não tem um bom testemunho. São essas pessoas que procuram a todo custo, externamente, mostrar que são perfeitas, que não tem erro. São aquelas que ainda não entenderam níveis de intimidade diferentes para avançar com Cristo. Talvez esse seja o meu caso em algumas ocasiões, talvez seja o caso de vocês. O que Cristo está nos chamando para entender, mergulhar e participar é de um momento em que a minha imagem e a minha capa de santidade importa pouco ou nada, mediante a oferecer ajuda para alguém. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem foi, mas que existia alguém precisando de ajuda e aquela pessoa não estava bem. Aí ela disse assim, né? Eu guardei a minha dor no bolso, talvez fosse até um escritor ou uma escritora, e fui ajudá-lo a curar da dele, ou a tratar da dor que ele está sentindo. Eu sei que é difícil, num mundo em que a gente vive por uma autossatisfação, falar a respeito disso. Mas foi exatamente para isso que Cristo nos chamou, igreja. Para que a nossa dor, e Ele se importa com a nossa dor, Ele tanto se importa que enquanto e quando nós fortalecermos um corpo de Cristo, a gente vai estar sendo curado sem nem perceber que estamos sendo curados. O alvo da cura acontece quando eu não estou tão preocupado com ela. Só que a gente acha que ele só acontece quando a gente se doar integralmente para a nossa cura. A gente pensa muito em nós, em quando será resolvido e pouco nos outros. Lembre-se disso. Se você ainda tem algum problema com orgulho, que a gente possa vencê-lo de alguma forma. Que a gente possa entender que o problema, às vezes, não é o nosso pecado. Você não está com problema só de falar a respeito disso, com a sua pastora até. Você quer manter uma imagem ilibada, uma imagem santa. Esquece isso. Santo foi Deus. Ele nos fez santo porque somos separados e o que fazemos aqui é avançar em níveis de intimidade com Ele e nos parecer, né? Chegar ali o mais perto que pudermos. A gente só não pode desistir. Você entendeu isso? Então, olha só o que parte desse capítulo vai dizer para nós. Gente, então, cuidado, né? A aparência importa muito pouco. Se a gente está muito preocupado com a aparência, isso pode estar relacionado com o nosso íntimo e profundo, beleza? Então, aí estamos falando sobre isso, né? Então, se desejamos ser curados, precisamos entender que o pecado é nosso, a tentação é nossa e tudo precisa ser submetido ao corpo, tá? Eu vou pegando alguns trechos do livro aqui porque são importantíssimos falarmos sobre. Você precisa de alguém, todos nós precisamos. Se o pecado é nosso, se a tentação é nossa, se a dívida é nossa, precisamos lembrar que quem é nosso também? O Pai é nosso. Juntos,
abençoados por ele, somos mais fortes e nos tornamos mais capazes de vencer as batalhas diárias contra o pecado. Então, se nós estivermos junto com Cristo, né, que é o corpo também, manifestando a vontade dele, nós venceremos as nossas tentações. Bom, a gente precisa lembrar de um exemplo claro, se você ainda está com alguma dúvida, que é Daniel. Todo mundo só lembra que ele orou muito, né, e que ele tinha um apreço pelo povo de Israel, e todo mundo fala, mas isso só aconteceu porque ele era do povo, então ele queria que o povo fosse liberto, consequentemente ele também ali seria, né, teria a sua lambuja, apesar dele não estar literalmente preso, mas Daniel era um homem temente, fiel e de princípios, sim ou não? Porque ele não abriu mão dos seus próprios princípios, né, para que ele pudesse continuar orando. Ele falou assim, não, eu vou continuar orando aqui, façam o que você quiser comigo. Só que na passagem do livro ali de Daniel, ele lê sobre Jeremias e o exílio, não lê? Que o povo ia passar um tempão exilado e que havia um tempo para isso. Ele não lê sobre isso? E Jeremias era tão bom matemático... Jeremias não, Daniel era tão bom matemático que ele começa a fazer as contas, né? Ele fala, ó, Jeremias escreveu isso, eu tô vivendo exatamente isso, deixa eu fazer as contas aqui. Ele chega na conta que o exílio, né, esse tempo do povo estar preso já tinha passado. E o que ele começa a fazer? Ele começa a clamar por um povo que ele não precisava. O pecado não era dele, ele entendeu quem tinha feito e quem tinha feito, que ele podia falar, pô, foi essa galera aí que fez, já morreram e a gente tá pagando aqui agora. Orar nada. Eu tô aqui mais de boa, vou ficar aqui tranquilo, não é tão legal, mas eu posso ficar aqui levando a minha vida. Daniel não tinha quase nada a ver com isso, mas sabe por que ele tinha? Porque ele entendeu que o corpo é um só, porque ele entendeu que família é uma coisa só, porque ele entendeu que unidade é unidade, não tem como desmembrar, né? Não se parece mais. E ali ele ora por um povo, né? A oração extremamente conhecida. Não vou ler, mas está lá em Daniel 9, do 4 a 8. Pode botar na sua Bíblia aí se você quiser para depois acompanhar. Deixa um marcadorzinho para você se lembrar de um rapaz que leu a Bíblia. Ele era... Acho que eu teria dificuldade, porque eu sou ruim de matemática. Mas ele chegou na conta. Ele fala, meu, o que a gente está vivendo é agora. E é claro que não foi só pela matemática. Foi pelo momento e por tudo aquilo que Jeremias narrou. E aí ele fala, meu... Eu preciso interceder por esse povo, para esse povo ser liberto. Eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais. E será que a gente faz isso? Porque, cara, sejamos honestos. Se eu tô numa condição minimamente confortável, como eu falei aqui, que talvez ele estivesse, e eu leio isso, talvez o primeiro sentimento que eu ficasse era de raiva. Então quer dizer que eu tô pagando isso porque esse povo só fez presepada, porque esse povo inventou de adorar outro Deus, porque esse povo não entendeu que Deus é Deus. Ah, Deus, ó, eu te amo, eu tô aqui, vamos resolver a gente. Porque eles, fique pra lá, quero nem saber. Talvez seja um dos primeiros pensamentos que vem. Mas, ao que diz aqui, ele nem titubeia. Ele vai e continua no seu ciclo de oração e continua clamando pelo povo, sendo que ele podia blasfemar. Quando a gente observa a atitude de Daniel, somos capazes de compreender que tanto o pecado quanto o arrependimento têm consequências coletivas. Em outras palavras, nós somos chamados por Deus para sermos intercessores em favor de quem? Família, comunidade e nação. O culto de terça está aí para isso. O pecado da nação é nosso? Quando eu parava para pensar antes, eu jamais diria que sim. A corrupção é nossa? Eu nunca roubei ninguém. Não sou corrupto, não roubei ninguém, não prejudiquei ninguém. Como é que isso é nosso? Quando eu me coloco nessa condição de que se a nação for curada, todos seremos curados. Não tem a ver com a minha corrupção individual que eu não cometi. Mas se o Renan tem um problema com corrupção, cara, eu quero orar tanto por isso, para que isso não seja mais um problema, nem na vida dele, consequentemente, na nossa nação. Para que as pessoas entendam que, quando a gente participa, o corpo de Cristo promove cura. Para que quando a gente é intencional, não tem a ver com o pecado do Vitor, porque o meu pecado pode estar interferindo na bênção que a nação não recebeu. Só que eu não estou preocupado com isso. Só que se alguém se preocupar com isso, vocês percebem como é um efeito dominó? Eu não estou preocupado. Só que se alguém se preocupar com isso e isso gerar uma onda de preocupação, isso vai me atingir de algum jeito novamente. E aí nós seremos uma família preocupada em pedir perdão por coisas que não fizemos. Mas nós não estamos interessados e não nos fere nós não termos feito. Me fere mais um corpo doente.
Me fere mais alguém que não conheceu a Cristo porque eu não quis abrir a minha boca porque eu estava dodói ou porque eu estava nervoso com algo que aconteceu. Como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou abençoar se não fui eu que fiz? Me fere mais, ou deveria nos ferir mais, Cristo ainda não ter sido revelado à medida que podia, porque a gente não está querendo confessar coisas que a gente está dizendo que não são nossas. Mas o Espírito de Cristo é um espírito de unidade, igreja. Ele só vai se manifestar plenamente quando ele entender e perceber que a unidade está sendo estabelecida na terra. Quando nós o clamarmos como uma só voz. Quando nos cultos de terça, e tem acontecido e continuará acontecendo, a gente estiver num uníssono clamando a Ele por corrupções, por pecados e por coisas que nós não fizemos, mas também por aquilo que fazemos como igreja e por aquilo que deixamos de fazer como igreja. É só dessa forma que o Espírito vai se manifestar, é só pensando como Daniel. Daniel era diferente de mim, de nós. Igreja, o único diferente na Bíblia foi Jesus. O único. E eu não estou nem me colocando, né? Eu ainda abro uma concessão, não tô nem me colocando no patamar de José, Daniel, porque, né, quando a gente lê, eles são heróis da galeria da fé e para mim, eu poderia até dizer, a gente olha eles como, né, eles são absolutos, mas assim, no apagar das luzes, o preto no branco. José é diferente de nós? Daniel era diferente de nós? Os discípulos eram diferentes de nós? Cristo fez questão de escolher pessoas semelhantes a nós, para que isso gerasse proximidade, para que isso gerasse uma condição familiar. O que é familiar? Algo que eu me reconheço ali. E a gente deveria se reconhecer nessas histórias. Daniel e os outros exemplos que eu dei aqui, eles tinham problemas como nós, estavam inseridos em situações de desespero como nós, eles poderiam tomar outras atitudes como nós podemos também, só que eles pensaram unicamente no corpo de Cristo. No que a ação deles promoveria dali pra frente. Não era só um momento, mas era o que aquilo ia produzir. Todos nós temos um chamado à intercessão. Somos colocados nessa brecha, nesse local de oração, sabendo que ninguém entra na presença de Deus sozinho. Ninguém entra na presença de Deus sozinho. A gente falou, né, sobre Caim e Abel. Quando ele pergunta onde está o irmão dele, né, porque ele está dizendo, o sacrifício é momento de união. Era momento de estar junto. Aonde está o outro? Porque para entrar na minha presença, esse momento de sacrifício nunca foi sozinho. Onde está o seu irmão? Qual é a primeira resposta dele, né? Eu sou só o cuidador dele. Não faço ideia onde ele está. A intercessão, a comunhão, né, e a presença de Deus, elas são acessadas na sua plenitude quando nós não estamos sozinhos. Quando há um mover e um movimento e uma união do corpo de Cristo. Caim e Abel é um exemplo disso. Ao ofertar, você também leva, né, toda a sua família, toda a sua comunidade, toda a sua nação diante do altar de Deus. Nós somos uma família. Se a gente fala que é sempre nós, toda a oferta que damos tem relação com o nós, com o que nós clamamos a Deus para que produza. Eu não dou a minha oferta porque eu tenho medo de amanhã a minha conta estar zerada. Eu não dou a minha oferta, eu não dedico meu tempo nessa transmissão porque a pastora talvez vai brigar comigo se eu disser que não quero mais, porque eu vou deixar o Wellington na mão, porque eu vou deixar um culto sem transmissão. Sabe por quê? Porque se eu não vier, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Só que quando a gente faz aqui, o Renan aqui, eu aqui, a equipe de transmissão no geral e tudo que nós fazemos, o nosso objetivo é que as pessoas se entendam como família. Então, se eu me entendi como família, eu compartilho o que nós estamos fazendo aqui e eu amo aquilo que nós estamos fazendo aqui. E quando me perguntam onde está o seu irmão, eu não tenho a mesma resposta. Eu chego e falo, meu irmão, ele precisa de ajuda, não é? É verdade, eu não vi. Do que eu falar, eu sou o cuidador dele. É verdade, hoje eu não vi o meu irmão, eu preciso me ajuntar a ele, eu preciso saber se ele precisa de alguma coisa. A minha intenção no meu culto, na minha entrega, é quando eu estiver ali embaixo, cara, eu olhar um banco vazio, eu entregar a vida de alguém. É quando eu olhar alguém se derramando, eu falo, Senhor, que o Senhor possa alcançar a vida dessas pessoas e dessa pessoa. Sua oração, seu jejum, sua devoção, sua obediência, tudo afeta essa família. Por exemplo, agora nós estamos aqui falando a respeito desse livro e nós estamos sendo alimentados de que forma? Individualmente, pela leitura
e por essa transmissão. Mas toda a nossa família e toda a nossa comunidade vai se beneficiar disso que está fazendo aqui. Por que essa transmissão é salva? Por que a gente faz o que faz? Por que tem playlist? Por que tem livro para ler? Por que tem discipulado? Por que tem culto? Porque toda uma família vai ser abençoada através disso. Não é porque a pastora tem medo de ser punida se ela não vier. Não é porque o Wellington tem medo de perder as bênçãos que Deus tem para ele se ele não fizer, se ele não falar. Não é porque a equipe de transmissão teme uma punição divina. Não, é porque isso abençoará toda uma família e toda uma comunidade, porque esse é o plano de Deus que nos criou, para sermos nós, para estarmos tão plenamente envolvidos uns com os outros, e que jamais a gente esteja só, nem quando pecamos, nem quando entramos na presença dele. Então, nem quando eu peco, eu tô só, nem quando eu entro na presença dele, eu devo ou estou só. Eu estou sempre cercado da minha família. E eu estou sempre disposto a dizer, contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Porque é o famoso, é nós. Tem que ser assim, igreja. E esse capítulo, ele vai falar sobre isso. Ou ele falou sobre isso. Se você ainda quer se aprofundar no que foi dito aqui, mais uma vez, compre esse livro. Ele está disponível de maneira digital e de maneira física. Acompanhe as outras, os outros capítulos e transmissões que nós fizemos, porque é nós. O que a gente fez aqui, a gente fez para nós, para vocês que estão assistindo e para as pessoas que ainda assistirão de maneira gravada. Então compartilha com alguém isso se fez sentido para você, se você entendeu que o que Cristo fez por nós, quando nós dizemos que o pecado é nosso, a gente precisa entender que a gente não deve se preocupar mais só porque estamos pagando, mas alguém pagou o pecado de muitos. Um só pagou o pecado de muitos. E para mim isso já é resposta. Se o Deus dos deuses, Senhor dos senhores o fez assim, então que ele me molde para que cada dia mais eu consiga seguir os mesmos passos. E para que vidas sejam abençoadas através daquilo que fazemos. Bom, foi um tempo muito prazeroso. Desculpa se às vezes eu falo um pouco rápido, mas a gente se emociona aqui, a gente quer, tá na gana de falar. Eu espero que vocês possam compartilhar isso para alguém, que faça sentido, e que através desse estudo que estamos fazendo aqui desse livro, que a gente possa ser nós cada dia mais, porque eu não falo isso da boca para fora, porque senão eu não estaria aqui. Contem comigo, porque eu também quero contar com vocês. A gente precisa ser honesto, porque todos precisamos uns dos outros. Família, foi muito bom. Eu espero que a gente consiga avançar em níveis de intimidade com Cristo maiores, e não só em dias de quinta-feira, não só em dias de terça-feira, não só nos domingos, mas no nosso ordinário, no nosso cotidiano, e que o extraordinário de Deus se manifeste em nós, na nossa família. Vamos fazer uma breve oração para finalizar, que você se reúna com a sua família ou com quem você puder aí nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, avivar em nós esse espírito de nós, ó Deus, porque nós queremos nos doar como o Senhor fez, nós queremos amar como o Senhor amou, Deus, nós queremos representar a figura que o Senhor representou, porque sabendo que o Senhor nos ama e quem o Senhor é, nós somos muito importantes por isso, porque o Senhor nos tornou importantes. Nós entendemos que o Senhor ainda quis reforçar isso, quando o Senhor colocou um pouco do Senhor e o Senhor em nós, para que revelássemos quem o Senhor é para as pessoas, porque sendo quem o Senhor foi, isso evidencia mais, ó Deus, a importância que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não seríamos nada e não somos nada, mas nós te louvamos, que o nós seja vivo, ó Deus, que o nós seja representado pela nossa família e por toda essa nação. É tudo que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima noite.